Agora, quero voltar nossa atenção à justiça de Deus aqui na terra, não a final, mas a terrena, e vou fazer-lhe uma pergunta um tanto provocativa. Deus mudou de ideia? Deus seria um monstro incoerente? Muita gente olha para a Bíblia e vê um Deus que manda destruir povos no Antigo Testamento, mas que prega o amor e o perdão no Novo. Se você já se sentiu desconfortável com essa aparente contradição, saiba que você não está sozinho. Esse é o argumento favorito dos críticos da fé. Mas e se eu te dissesse que você leu tudo errado a vida toda? Hoje, o renomado John Lennox vai desmontar essa narrativa de uma vez por todas. Vamos separar o que é a voz de Deus do que é apenas o desabafo humano gravado nas Escrituras. Você está pronto para encarar a verdade sobre a justiça divina ou prefere continuar se escondendo atrás de uma visão superficial da história? Fica comigo porque o que você vai ouvir agora vai forçar você a repensar tudo o que entende sobre o caráter de Deus. Então, voltarei ao Antigo Testamento, ao Salmo 109. Este salmo é notável pelas maldições mais severas da Bíblia. Deixe-me ler algumas delas. Diz: não haja quem estenda misericórdia, nem haja quem favoreça seus filhos órfãos. E o salmo prossegue: que sua prosperidade seja cortada, e na geração seguinte seu nome seja apagado. Podemos, claro, recorrer não só ao Salmo 109, mas aos livros de Êxodo e Deuteronômio, onde há o mandamento de Deus para o genocídio, na invasão de Canaã, e a permissão de escravizar os israelitas no Egito. Então, parece que Deus já se decidiu no Antigo Testamento. Como podemos conciliar as ações do Deus do Antigo Testamento com o Deus encarnado do Novo? Um Deus de amor, paz, cura, que manda dar a outra face. Minha pergunta é: do Antigo ao Novo Testamento, Deus mudou de ideia sobre a justiça na terra? Bem, deixe-me desempacotar isso. Você citou o Salmo 109. Não é Deus quem fala. É o salmista falando. Mas, na Bíblia, há algo interessante. Nem tudo que a Bíblia registra é bom ou verdadeiro. Nos é contada a história de Davi cometendo adultério. E Deus, mais tarde, desaprova. E penso, devemos abrir nossas mentes, como o C.S. Lewis apontou, eu acho, para a ideia de que em alguns dos salmos há um registro do que certas pessoas pensavam. Mas não é de forma alguma um reflexo direto da atitude de Deus. Você entende alguém que sofreu muito. Pessoas fazem isso, você sabe. Você as ouve o tempo todo desejando todo tipo de vingança contra seus inimigos. Então, eu daria a Deus o benefício da dúvida aqui, e diria que isso está registrado, e acredito que seja inspirado. Mas não são necessariamente atitudes que, essa é a atitude certa porque está naquele salmo. Acredito que estão ali para que possamos ver que se trata de pessoas genuínas, que têm uma vasta gama de emoções e sentimentos. Algumas são muito boas e outras são muito suspeitas, e temos que aprender a lidar com elas. A questão muito mais séria para mim é o seu segundo ponto, porque você mencionou o ponto exato em que sabemos que Deus intervém. Então, posso abordar esse ponto? Porque ele, acho que é o mais substancial. Ele surge o tempo todo, que você tem em Deuteronômio o mandamento para ir a Canaã, para Josué, e exterminar a todos. Entende? Dizem, isso é limpeza étnica, é genocídio e Deus está por trás. Agora, levo isso muito a sério e minha breve resposta é: primeiro, este evento é descrito em um livro, e não é um livro obscuro da Bíblia, mas sim um que define a própria moralidade com a qual nós o criticamos. Isso é de fato muito notável. As leis da guerra humanitária, as primeiras em toda a história, encontram-se no mesmo livro, o Deuteronômio. E como Lord Sacks, nosso ex-rabino-chefe, apontou, elas são bastante humanitárias. Poupar as mulheres e crianças, poupar as árvores e assim por diante. Busque a paz antes da guerra. Tudo isso está no livro que descreve o evento. Então, a primeira coisa que você vê é que isso deve ser muito incomum. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que a razão dada em Deuteronômio para essa invasão de Canaã é moral. É por causa da extrema maldade e envolvia alguns dos piores excessos de sacrifício de crianças que o mundo já viu. E de fato, o quadro bíblico maior é, como ele coloca, que Deus esperou por 400 anos. E esperou, e permitiu aquela entrada na terra de Canaã coincidisse exatamente com o auge daquela maldade. E então, ele a julgou devidamente. O próximo ponto é que Deus disse a Israel que, se agissem da mesma forma, receberiam a mesma punição. Portanto, não se trata de uma nação arrogante chegando para fazer uma limpeza étnica. Foi-lhes dito, lidem com isso, pois é moralmente mal. Se o comprometerem, terão a mesma punição. E aconteceu. Então, a questão se resolve da seguinte forma, e agora sou grato aos acadêmicos, como Nicholas Wolterstorff aqui em. Ele, acho, está em Harvard ou Yale, estudou isso a fundo. Houve conferência recente. Toda essa história de matem todos, e isso se repete. E ele aponta que isso se repete com tanta frequência que deve ser uma fórmula antiga. Ora, se eu dissesse, toda a Inglaterra foi ao funeral da princesa Diana. Bem, alguns estavam com gripe, sabe? Mas sabemos que quer dizer quantidade substancial. E a conclusão de Wolterstorff, um dos maiores estudiosos bíblicos do mundo, é que isso significa obter uma vitória decisiva. E a razão pela qual se encontra num dos livros mais morais do Antigo Testamento é que as regras de guerra ali contidas, de fato, não foram quebradas. Pois, se perguntar, todas essas cidades foram aniquiladas? A resposta é não, pois reaparecem povoadas. Portanto, não foi executado no sentido literal da palavra. E por todas essas razões, acho que estamos começando a ter uma imagem que muda. E a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é irado e o do Novo é amoroso, isso não é verdade. Deus é misericordioso e longânime. Tudo isso vem do Antigo Testamento, não do Novo. Então, acho que há maneiras de abordar isso, mas elas deixam uma grande questão. E a grande questão é, e disso que não gostamos, é do conceito de julgamento. Menos gostamos da agência humana, como Josué, julgando uma tribo, mas não gostamos. Pessoas foram mortas, mas como eu disse antes, muitas pessoas inocentes morrerão antes do fim da nossa sessão. Então temos que encarar este ponto, e ele realmente é a questão final, a questão do julgamento e da justiça. E percebam, esta é uma parte bastante crucial para a minha fé cristã. Dawkins, naquela citação, que não citei inteira por falta de tempo, ele diz, o mundo não tem justiça. Aqui está a tragédia. Eu o questionei em um debate e ele disse, devemos lutar pela justiça neste mundo. Eu respondi, sim, Richard, mas sejamos realistas sobre nosso privilégio aqui. Temos a esperança de justiça se algo der errado, mas milhões de pessoas jamais a terão nesta vida. E se a morte é o fim, elas nunca terão justiça. Eu levo isso muito a sério. Aqui estamos nós, seres humanos, a clamar por justiça. E como Lewis aponta, seria um mundo muito estranho se sentíssemos sede, mas não existisse algo como a água. Sentíssemos desejo sexual, mas não houvesse satisfação sexual. Seria um mundo muito estranho. E seria um mundo estranho se clamássemos por justiça, um conceito enorme em nossa sociedade, mas ainda assim nós aderimos a uma filosofia que no fundo a nega. Não há justiça derradeira, assim, o terrorista que te destrói, sua família e parte de sua nação e se mata, sai impune. Isso me parece contradizer cada aspecto fundamental que nos constitui enquanto seres humanos. E o que a Bíblia diz é que haverá um juízo final, e isso é anunciado como algo maravilhoso a ser saudado, que Deus julgará o mundo, porque a pessoa através de quem ele julgará o mundo é a mesma que sofreu na cruz e ressuscitou.
E é aqui que eu junto tudo isso que eu acredito. Deixe-me colocar de forma bem provocativa. Eu acredito que se pudéssemos ver o que Deus fez com as pessoas que sofreram inocentemente e assim por diante, nós simplesmente ficaríamos em silêncio e não teríamos mais perguntas. Porque se existe um Deus de amor, como eu acredito que existe, que é como Jesus Cristo, eu acredito que Ele vai. Para fechar, o que fica claro é que a justiça de Deus não é um capricho. É uma resposta à degradação moral da humanidade, como o sacrifício de crianças que acontecia naquela época. O vídeo deixa uma pulga atrás da orelha. Se Deus fosse bonzinho a ponto de tolerar qualquer mal, ele seria realmente justo? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você concorda que muitas vezes a gente critica Deus por coisas que nós mesmos, como humanos, deveríamos julgar como inaceitáveis? Ou você ainda acha que a imagem de Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? Deixa sua opinião aqui embaixo. Quero ver quem aqui consegue separar o que é emoção humana do que é caráter divino.